Canal Raiz Rubro Negra, levando até você tudo sobre o Flamengo. E como eu falei, vamos aqui rapidamente falar um pouco da diretoria do Flamengo. Aí vocês estão vendo aí as artes minhas aqui que eu faço. Desenhos de jogadores do Flamengo, ó, Zico, Leandro. São os grandes ídolos rubro-negros, os ídolos eternos rubro-negros. Então, aí está. Esta arte aí que eu fiz aí que para incrementar aqui o estúdio. Para brilhantar, para enfeitar o estúdio com esses grandes jogadores do nosso Mengão. Bom, para começar, a diretoria do Flamengo foi uma lástima esse ano. Foi uma lástima, foi uma coisa assim, um filme de terror, sabe? Foi um filme de terror a diretoria do Flamengo quando eles o primeiro erro foi o mau planejamento, e dentro deste erro nós tivemos a não renovação do Dorival. Isso é que foi. É isso que realmente foi um negócio assim que pegou todos de surpresa. E até agora nós não sabemos direito por que Dorival Júnior foi demitido do Flamengo. Não foi renovado, aliás, o seu contrato. E um cara que já tinha o time, os jogadores nas mãos, um cara que os jogadores gostavam, um cara que conquistou os dois títulos, dos 3 títulos importantes, os 2 mais importantes, a Copa do Brasil e a Libertadores, poxa. E aí esses caras sem que nem mais, com uma desculpa esfarrapada, sabe? Eles, o Rodolfo Landim, Marcos Braz, sabe? Com essas desculpas esfarrapadas que ele não ia conseguir. Eu me admirei, sabe? Eu me admirei quando eles não renovaram com o Dorival Júnior, técnico que ganhou os 2 principais títulos da temporada passada, a Libertadores, poxa, a Copa do Brasil, tricampeão da Libertadores, tetra da Copa do Brasil. E ele tinha esses jogadores nas mãos. E ele, de repente, ele não continuou, eles não quiseram que ele continuasse. Então, e aí contratou um cara que foi o nosso vice, pô. Vitor Pereira, que foi o nosso vice-campeão, que perdeu para nós a Copa do Brasil, que nós vencemos do Corinthians nos pênaltis. Poxa, então foi desculpe a expressão, uma cagada em cima de cagada que essa diretoria, e para completar, cara, esse planejamento pífio, deram 15 dias a mais para os jogadores de férias, foram 45 dias de férias, 45 ou 42 dias de férias. Então isso. E os jogadores, sabendo, deram essas férias prolongadas para os jogadores, sabendo que era um ano de Copa do Mundo, que deveria ser. Os jogadores deveriam se apresentar lá pelo dia 26 de dezembro, sabe? Os jogadores deveriam se apresentar. E aí, até dia 20, de dezembro. Fazer uma pausa aí pro Natal. E depois por um dia também, no dia 31, dia da virada.
Mas não, rapaz. Esses caras, eles. É inédito, é incrível, Não dá pra. Não dá pra entender que critérios foram esses que esses caras colocaram. Que planejamento foi esse, rapaz? Que eles estabeleceram, sendo que tinha mundial, poxa. Tinha logo em seguida tinha a decisão da Supercopa, logo em seguida tinha um mundial, a viagem para o mundial, poxa. Então quando eu estive em 2022 eu estava fazendo a cobertura do jogo do Flamengo contra o Curitiba e contra o Juventude. Eu conversando com um dos caras lá do staff do Flamengo, conversando com eles lá, e eles me disseram que os jogadores, cara, eles têm toda uma preparação, os jogadores, eles têm um sistema que é tudo controlado, cara. Nada, absolutamente nada pode sair do controle, desse controle que os jogadores têm, pô. Até para eles irem lá, falar com as crianças, darem entrevista, porque agora tudo é assim, antigamente não era. Na nossa época, a raiz não era assim. Mas hoje porque tem muito tumulto, é muita gente. Então, para os jogadores ter dado entrevista, ter saído lá para falarem com as crianças, tem tudo um tempo, é tudo um tempo determinado, é tudo um protocolo, pô. E esse protocolo foi quebrado. Então, esse protocolo, esse sistema, ele é também dado na preparação física. Eles seguem um sistema, olha, um sistema que não pode desviar nem para um lado nem para o outro. Então esses dias, esses acréscimos dessas férias, cara, acabou também com o time do Flamengo, matou o time do Flamengo. Os caras vieram sem forma, até adquirirem a forma física, sabe? E aí você viu que o Arrascaeta teve vários problemas de contusão, e outros jogadores. Felipe Luiz teve também, não jogou, não fez uma boa temporada por causa disso. Então, para você ver, então foi tudo isso prejudicou, e fora a contratação infeliz do Vitor Pereira, poxa, outra contratação infeliz, outra contratação que esses caras, outro erro crasso desses caras, que eles contrataram um cara como o Vitor Pereira, que tinha sido nosso vice, pô. Então foram esses erros, sabe? Aí depois, esse ano, cagou quando contratou o Sampaoli, e aí foi a derrocada final do Flamengo. E vocês sabem que tudo que aconteceu, briga, preparador físico dele agredindo o Pedro, sabe? E foi aquela celeuma, aquela querela dentro do Flamengo, briga do Gabigol com o Marcos Braz, e o Gabigol se comportando assim de uma maneira também muito ruim, sabe? Então você vê que não tinha comando dentro do Flamengo. Gabigol fazia o que queria lá no Flamengo. Então não tinha comando, não tinha nada, sabe? Uma verdadeira zona o Flamengo esse ano. Foi por isso que ninguém ganhou nada, porque ninguém teve organização, ninguém teve foco, ninguém se concentrou em bosta nenhuma. E as eliminações só acontecendo. E as humilhações e os vexames só acontecendo. Pegando de 3 de Cuiabá, e perdendo para aquele time lá do Paraná, aquele timezinho. Pegando de 4 do Bragantino, pô. Com todo respeito ao Bragantino, mas Flamengo é um time grande, um time caro. Não pode estar pegando goleada, poxa. Então, tudo isso, viu?